Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma campanha nacional que a Associação dos Defensores Públicos está lançando em todo o país, inclusive aqui no Ceará. Essa campanha será realizada na próxima sexta-feira, dia 19 de maio, que é o Dia Nacional do Defensor Público. Todo ano os defensores realizam campanhas nacionais, de âmbito nacional, e sempre com um tema muito interessante. O tema deste ano é afeto nas relações familiares. Este é o tema central, é o foco da campanha nacional dos defensores. Segundo a informação, inclusive, da campanha, o afeto é o elemento fundamental para a formação familiar, superando, por exemplo, o vínculo biológico. Então, esse é o tema da campanha. Vai haver um grande mutirão de atendimento na sexta-feira, dia 19 de maio, das 8 da manhã até meio-dia, na Praça do Ferreira. E esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Eu recebo aqui a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, a ADPEC, a defensora pública Ana Carolina Gondim. Ela está aqui comigo, é com ela o programa. A Ana Carolina tem graduação em Direito, evidentemente, e também em Psicologia. Ela tem graduação em Direito pela Estácio e Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. É especialista em Direito Processual, defensora pública concursada desde 2008 e já atuou nas comarcas de Guaraciaba do Norte, Itapajé, Canindé, Itaitinga e Fortaleza, na 11ª Vara Criminal, na 6ª Vara de Família e também no Núcleo do Idoso. Já foi diretora da ADPEC e hoje é a presidente eleita na última eleição dos defensores públicos do Estado do Ceará. É com a presidente da ADPEC com Questão de Ordem. Ela está aqui comigo. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite. Prazer recebê-la, tudo bem? Prazer. Ô, Ana, eu vou aqui a produção me deu aqui uma informação sobre você e mostra aqui que você é diretora da Associação Brasileira de Alzheimer. Achei muito interessante. Sim. Essa associação, o que é essa associação? A Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, né, Seção Ceará, ela também tem âmbito nacional. E aqui no Ceará ela é formada por médicos, psicólogos, juristas, pessoas interessadas na área e busca divulgar. Temos grupos de apoio realizados semanalmente para os familiares, né? A gente ajuda a fornecer tanto uma educação sobre essa doença, né, o mal de Alzheimer, como também palestras sobre assuntos variados que interessam às famílias, um grupo de apoio. Legal. Pessoas também, das mais diversas profissões que se uniram para fazer esse trabalho em prol da sociedade. Sim. Legal. E no final de cada ano, também em setembro, tem a questão do mês do Alzheimer trabalhada, divulgado sobre o mal de Alzheimer, prevenção, cuidados, né? A gente já chegou a ir para shoppings também, fazer divulgação. Muito legal. Bom, e você formou-se em Direito e formou-se em Psicologia, mas não quis seguir a carreira de psicóloga. Você foi logo seduzida pelo direito? Na verdade, a psicologia, ela perpassa toda a nossa vida, né, todas as nossas relações. E o direito é uma ciência humana, né? O direito de família. Mas você, como psicóloga, você ia trabalhar no seu consultório, etc, etc. Você não ia tratar das questões de direito, né? Mas o direito te seduziu, então? Sim, sim. Muito bem. Quer dizer que você nunca trabalhou como psicóloga? Já no âmbito da faculdade, mas uma vez formada, realmente já foi uma coisa muito rápida, a questão de concurso, e aí eu já passei o que eu uso da minha psicologia hoje é mais nas mediações, né, nos acordos. É um curso que te ajuda, então, na tua ação como defensora, que você já trabalhou no interior, né, Guaraciaba, Itapajé, Canindé, Itaitinga. Já a gente vai falar da campanha. Como é trabalhar no interior, num estado tão pobre, onde a demanda por defensor deve ser imensa, né? E não tem defensor público em todos os municípios do Ceará, né? Para você ter uma ideia, quando eu entrei em 2008, eu cheguei em Guaraciaba do Norte, a gente tinha que divulgar na rádio que tinha defensor, né? E muitas vezes a gente, a nossa própria carreira não é conhecida. E aí a gente... As pessoas sabem o que é, né? Não... Eu brinco que uma das vezes que eu estive lá, eu estive no presídio tratando com um preso, e aí ele conseguiu alvará, liberdade, e ele disse assim: muito obrigado, você ainda vai ser juíza ou promotora, você vai ser promovida. Então, assim, a própria população não conhece a questão de que a defensoria é uma carreira. Que não é o judiciário, é outro poder, né?
que a gente exerce trabalho fazendo a defesa, garantindo acesso à justiça, a gente acessa, a gente é uma porta de entrada, o defensor é a porta de entrada. E no interior você imagina que é tudo, né? É o clínico geral, como diz assim. A gente tem a questão criminal, a questão de família, a questão dos acordos, né? E assim, eu sempre procurei tentar resolver as demandas lá, porque o juiz, muitas vezes, ele está ali fazendo uma audiência criminal, uma outra audiência, e a gente tem essa oportunidade de tentar solucionar conflitos. Muito bem. E onde você trabalhou? Guaraciaba, Itapajé, Canindé, Itaitinga, Fortaleza não. Todas essas cidades, só era você a defensora? Só tinha? Muito sim. A gente tem uma meta, a associação, né, e os defensores, de ter a própria Constituição. A Constituição já garante que em 2022 vai ter um defensor em cada comarca do Brasil. A gente busca orçamento para isso, mas quando eu entrei em Guaraciaba, sim. Mas está muita coisa na Constituição que não é? A gente está com esse temor, né, mas a gente está buscando a implementação disso. Em Guaraciaba do Norte era o único defensor, aí já fui para uma seguinte, Itapajé. Itapajé já tinha 2, 3 juízes e uma defensora. Canindé também já cheguei a ficar sozinha com uma comarca inteira, como Canindé, com dois juízes, 2 promotores. Mas assim, a gente está lutando para que a estrutura da defensoria ela seja fortalecida, onde já tem, lógico, mas que seja também possível ampliar, porque hoje somente dos 100%, só 29% tem. Então, hoje, quem está ouvindo a gente aqui, só 29% dos municípios tem. E a gente tem um concurso que a gente já realizou, né, a defensoria, com 100 aprovados. Então, a associação está buscando orçamento para poder chegar nesses municípios que não tem e também para melhorar a condição de... A previsão de contratação desses defensores? O concurso, ele dura 4 anos, porque ele dura 2 e agora, recentemente, ele foi prorrogado mais 2. No meu concurso, para você ter uma ideia, nós éramos cerca de 200 aprovados. E aí, com a evasão, porque realmente, no início, quando eu entrei, em 2008, 2009, até o ano passado, as outras carreiras ainda tinham um atrativo financeiro maior. Agora a gente melhorou está muito, né, para a defensoria. Sim, nós estamos lutando para que esteja realmente uma igualdade no plano constitucional e também no plano financeiro. O governo é quem tem que dar sinal para a contratação? É assim que funciona ou a própria defensoria pode contratar se tiver orçamento? Isso. Desde 2014, a Defensoria Pública alcançou a autonomia no plano legislativo estadual. Então, no estado Mas tem que passar na Assembleia, né? Na verdade, a gente tem, o nosso concurso já está em andamento. Só que para nomeá-los, o defensor público ele pode nomeá-los, mas ele precisa do orçamento para pagar aquele profissional. Então, a autonomia, ela tem os ônus e os bônus, né? A defensoria ela é autônoma. O que é que significa isso? Ela tem que gerir sua própria folha, ela tem aquele orçamento que ela recebe anual, na verdade, a lei orçamentária anual. Estamos aqui sempre batendo para melhorar esses orçamentos, para poder ela usar daquela forma. Então, a gente está chegando... Com o orçamento atual, não dá para contratar não. esses... Esse ano a gente teve um corte muito... Que, assim, para as outras carreiras pode não ter sido tanto, mas para a defensoria foi, porque a Defensoria Pública ela estava num galope de crescimento. E aí, esse ano, nós tivemos uma emenda constitucional estadual que ela deu um corte de que todos os orçamentos cresceriam num determinado ponto para equilibrar os gastos. E aí a gente cresceu um ponto inferior ao que a gente precisava. Então vocês têm que lutar, e até na Assembleia, né, no processo de negociação, para melhorar o orçamento e propiciar a contratação. Isso. Se não de todos, pelo menos de parte, né, dos concursados. Defensoria Pública em todo o Brasil, como é uma carreira recente, ela surgiu enquanto carreira na Constituição em 1988. Então, em todo o Brasil está tendo essa luta para que implemente defensoria, aumente os municípios, aumente remuneração, aumente contratação. E assim, anualmente, a gente vai buscando, em todas as leis orçamentárias, essa questão desse crescimento. Muito bem. Ô, Ana, e a campanha? Aliás, sobre a defensoria ainda, só rapidamente, eu tenho acompanhado a evolução da defensoria, a luta de vocês. A defensoria cresceu muito, ela tem direitos constitucionais que precisam ser garantidos, né? Ela tem o mesmo padrão do Ministério Público, a mesma carreira, não é? A mesma importância, e, portanto, são direitos que vocês têm que buscar. Vocês não estão querendo privilégio algum, apenas a equiparação que está na lei. Isso é muito importante. Mas eu tenho acompanhado que, ao longo do tempo, dos últimos anos,
a Defensoria galgou, até porque é até um reconhecimento da sociedade pela importância do trabalho que os defensores realizam, principalmente no estado como o Ceará, onde 80% da população não tem condição de acesso à justiça através do advogado pago, não tem que recorrer realmente ao defensor público. Por isso que é importante fortalecer a defensoria. Mas, Ana, me fala, presidente, dessa campanha e por que o tema foi este, afeto nas relações familiares. Anualmente é escolhido um tema. O tema do direito de família, por si só, ele é o carro-chefe já da Defensoria Pública em todo o Brasil. Então, assim, o que é que entendemos por família? Então, construímos essa teoria, né, e essa teoria tem sido chancelada pelos tribunais, né, que a família, na verdade, o elo que une a família não é apenas o biológico, é o afetivo, por isso família afetiva. E o que a Defensoria Pública busca, através da sua atuação, é o reconhecimento pleno de todos os tipos de família. E o reconhecimento pleno significa que, juridicamente, todos os direitos assegurados à família têm que ser garantidos a todos os tipos de família. Então, como que a Defensoria Pública vai atuar com relação a isso? São as adoções, são os reconhecimentos de paternidade, são as mediações em direito de família, né? O reconhecimento na certidão de nascimento daquele pai afetivo, não apenas do biológico. Então, a gente está buscando, e essas campanhas, elas são para que a população tome conhecimento do seu direito e como possa acessar. Não só que o defensor é a porta de acesso, mas como? Como vou acessar se não conheço aquele direito? Por isso vai ser no dia 19, sexta-feira, em todo o Brasil. Sim. A mesma campanha aqui vai acontecer no Rio, em São Paulo, etc. Exatamente. Nesse mesmo dia, nós estaremos distribuindo cartilhas sobre esse tema, explicando... Aqui na Praça do Ferreira. Sim. E também, cada estado irá fazer uma ação. A nossa ação, a gente faz anualmente, a associação já faz, conhecido na Praça do Ferreira, porque lá já é um local que tem bastante população. E é um corredor, né, importante da cidade. E pessoas muitas vezes que não podem pagar advogado, e lá nós vamos ter serviços, né, como emissão de documentos de primeira via, de documentos de RG, principalmente para quem ainda não tem, né, esse documento. Quer dizer que, menores. Então, algumas entidades participam como parceiros, né? Com certeza. A Defensoria, a própria Defensoria, né, a associação, juntamente com a própria Defensoria, através do serviço jurídico, cedendo profissionais para fazer a orientação jurídica no dia. E, além dessa orientação jurídica, nós vamos ter também vacinação, serviços prestados pela Secretaria de Saúde, pela Sejus. Essa época da dengue, né? Quer dizer, é um trabalho de conscientização, por questão do mosquito e tal, né? Sim. E, além disso, a gente também tem um serviço bacana, que é o corte de cabelo. Quem estiver nos ouvindo, nós teremos... sim. A gente gosta de fazer esse serviço de corte de cabelo, porque muitas vezes é uma oportunidade que muitas vezes adolescentes ou até mesmo adultos estão lá e necessitam desse serviço. Eu tenho uma informação aqui, o presidente, que diz o seguinte: dados da Associação Nacional dos Defensores, no universo de 10 milhões de atendimentos, cerca de 60% são na área de família. Sim. Essa é a grande demanda, né, das defensorias públicas. Na verdade... e aí é todo tipo, né? Divórcio, pensão, enfim, uma série de questões. Questão de exame de paternidade, o famoso exame do DNA. Quer dizer, e, por exemplo, o IBGE diz que existe hoje no Brasil 4 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão. Isso é terrível. Sim. Imagina uma criança que vai crescendo, que não tem o nome do pai, quer dizer, aí ela vai para uma escola, os outros têm pai, têm mãe, ela não tem pai. Isso é traumatizante, né, para uma criança. Sim. Ela não sabe quem é o pai, é um absurdo, é um direito. E a Defensoria Pública, ela também presta um relevante serviço com relação a isso, porque a gente busca chamar esse pai e tentar um acordo, seja no interior, seja na capital, fazendo convênio com o laboratório, o LACEN, para conseguir essa coleta desse exame de DNA. Porque, assim, a gente não defende que o pai seja obrigado a reconhecer, obrigado a fazer DNA. Mas, assim, eu particularmente acredito que o pai que sabe que é pai também biologicamente, ele desperta nele aquela paternidade que muitas vezes só uma pressão de um juiz não é a mesma coisa. Vocês procuram convencê-los, então, né? Quer dizer, a gente conversa, a gente disponibiliza o exame de DNA. O exame é de graça? Sim. Na verdade, o aparato do exame, ele estava sendo prestado à Defensoria de Serviço através de convênio com o Laboratório Central, o LACEN.
Então, nesse Agora, caso, tem a reação de pais que não querem fazer, porque assumir a paternidade é assumir também responsabilidades. Sim. Né? Porque Mas se eu sou o pai, eu tenho que assumir responsabilidade, né, na criança. Com relação a não querer fazer o exame, graças a Deus, né, é um exame totalmente não invasivo, e a jurisprudência, né, cada vez mais reconhece que, por ser não invasivo e por ter o direito também daquele menor conhecer seu pai, está sendo uma presunção. Se ele não fizer, ele vai poder se prejudicar, porque ele vai ter que fazer outras provas para negar a paternidade. Então, assim, então, já que não é dele, faz, acabou, né? Se ele diz que não a gente conversa, né? A gente, em nenhum momento, acho que na atuação de um defensor, de qualquer profissional, a gente deve tentar conversar com o cidadão sobre a importância. Mas vocês são procurados geralmente pelas mães. Sim. Mas mesmo assim, eu acho que, digamos assim, como o approach disso aí, não é chegar no cidadão e dizer, olha, cidadão, você é obrigado, faça o DNA, porque se você não fizer, vai ser contra você. Mas de uma forma mais positiva, dizer, faça o DNA, você vai saber, é bom para você vai conhecer a realidade, se aquele seu filho é biológico mesmo ou não. E aí a gente conversa sobre essa questão de uma maneira... assim, para que ele queira também fazer o exame. Agora, Ana, me diga uma coisa, esse é um assunto muito controverso. Veja bem, e o caso de uma criança que tem um pai afetivo, que assumiu, como se pai fosse, que dizem que pai não é o que cria, sim, porque está com a mãe dele, etc., e de repente aparece o pai biológico. Como é que se resolve uma situação? E a criança tem já o vínculo afetivo, não é? Porque o pai biológico era o pai, mas se ausentou por alguma razão, etc., etc., e o menino já tem vínculos com o pai, é o que criou, é o que deu carinho, que deu a identificação paterna é dele, embora não seja o pai biológico, mas ele é o pai. Como é que se resolve isso juridicamente? Eu acho interessante que os próprios tribunais estão entrando mais na realidade e vendo que essas situações têm que ser tuteladas pelo direito. Por isso a gente está tendo até o reconhecimento dos dois. Então, assim, no ano passado, a gente já começou legal. a ter... Quer dizer, tem um pai biológico, mas tem um pai... Isso, e os dois serem pais para fins de direito. Os dois poderem constar numa certidão. Às vezes, não só tem o biológico e o afetivo, fica com a guarda. Mas às vezes um pai faleceu e é o outro que está criando. Sim. E aí, ele não quer perder aquele que gerou, mas também quer colocar aquele que está criando. Então, assim, o direito está se movendo para acompanhar essas realidades fáticas. Agora me diga uma coisa, e no caso, porque tem um caso, parece que o caso mais normal é o caso do pai que não quer assumir e tem o tal do exame do DNA, etc., para efeito de pensão alimentícia e tal. E o caso do pai que quer provar que o filho é dele porque ele quer o filho? Também tem? Tem. E aí isso gera um outro tipo de problema, né? Porque, quer dizer, o filho já está com outro pai, etc., mas eles não, eu quero assumir isso. Como é que... É uma confusão. É verdade. Assim, o direito de família ele não tem uma solução única. Não tem fórmula. Não tem fórmula, né? A gente tem várias situações e cada uma a gente ingressa num processo. Muitas vezes o melhor é a solução extrajudicial, né? Ou mesmo judicialmente, mas fazer uma composição. Porque é aquela família que sabe como é a melhor solução para ela, né? Então, assim... Tem uma juíza aqui que usa muito ela já esteve aqui no programa, é uma juíza da vara de família aqui, eu não me recordo o nome, e ela usa muito esse método para resolver, porque ela diz que não basta uma sentença. Sim. A sentença ela tem que expressar um desejo coletivo, não basta o juiz bater o martelo, porque muitas vezes aquela sentença vai provocar traumas. E o juiz tem que estar preocupado com isso. Achei muito interessante essa abordagem. Sim, e assim, quem estuda psicologia jurídica e direito de família, sim, sabe que uma ação judicial, ela é, na verdade, nós temos o que a pessoa realmente quer como uma ponta de um iceberg, e lá embaixo, os conflitos reais, o conflito aparente e o conflito... real, lá embaixo. E aquele conflito que está lá atrás, que a gente não tem como... Lá atrás, lá dentro, que a gente não enxerga tão fácil, é o relacionamento. Então, por isso que o direito é um relacionamento que não foi bem, digamos assim, bem digerido, um final de um relacionamento, um luto do final de um relacionamento. Porque o direito de família, ele envolve pessoas, envolve direito, ok, mas ele envolve também o amoroso. Porque aquilo ali vem de aquele pai e mãe, eles tiveram... Vem de um rompimento, sim, isso deixa marcas.
E aí, por isso que as melhores soluções são as que envolvem discussão e diálogo sobre o conflito, para que o conflito real tente ser resolvido, aquele final daquele relacionamento, porque senão o judiciário ele também tem um problema, que ele é a questão de, temos a porta de entrada e a perpetuação do conflito. E aí nós temos as ações de execução de alimentos, revisão de alimentos para aumentar ou diminuir, execução para cobrar, e aí um lado entra com a revisão, pedindo para aumentar ou diminuir, o outro lado entra com a execução, que está dizendo que não pagou, e assim vai. E aí entra e quando você vê a guarda... E no meio disso tem uma criança. Né? Sim, e ainda temos as visitas. Imagine o traumático que é para uma criança ter suas visitas regulamentadas por um judiciário. É ruim isso, né? Você já teve isso nessa tua experiência da vara de família? Ah, sim, sim. Eu já vivenciei várias situações. Graças a Deus, todos os juízes com quem eu trabalhei, todos compreendiam o direito como uma coisa de entender esses relacionamentos e não obrigar sentenças, mas tentar resolver. Todos perguntavam antes se tinha composição, disponibilizavam tempo. Né? É o caso dessa juíza que veio aqui. Ela tinha essa visão que você falou. Sim. Que não adianta, tem que construir uma solução que busque não só uma questão justa, sim, mas uma questão que gere... a gente chama Porque ali é para resolver um problema, isso, não para criar outro, né? Isso. Porque muitas vezes uma sentença pode criar outros problemas. Né? Quando a gente faz um acordo, a gente tenta também fazer com que a família veja a execução daquele acordo. Então, a gente faz um acordo e diz, então vamos imaginar semana que vem executando aquele acordo. Porque muitas vezes a gente tem que ver também se é viável. E aí aquela família se empodera daquele acordo. Não, eu vou fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente realiza, coloca aquilo para a prática. Já uma sentença, ela não atende, às vezes, essa questão. Demora muito tempo, presidente? Conflito de família. Geralmente demora quanto tempo? Porque, inclusive, é interessante, as pessoas nos estão vendo aqui, na sexta-feira, lá na Praça do Ferreira, por conta da campanha, os defensores estarão tirando dúvidas, não é? De questões como adoção, guarda compartilhada, união estável, reconhecimento de paternidade, direito de convivência, tutela de criança, regulação de guarda. São temas atualíssimos que tem muita gente que nos assiste que tem dúvidas sobre isso. Quer dizer, então, é um bom momento para buscar na Defensoria Pública, que essa é a porta de entrada, né, para a gente. Isso. Lá o objetivo é isto, exatamente. Sim. Na Praça do Ferreira, a gente, infelizmente, não vai ter o serviço de conciliação, apesar de que a gente agendaria, né, eventualmente, na Defensoria. Mas, assim, eu sempre indico, por conta dessa questão da demora, e o próprio Poder Judiciário em si, ele tem prazos, ele trabalha com prazo. E o prazo de um processo não é o mesmo prazo do processo de resolução de conflito familiar. Porque a gente não pode chegar para uma família e dizer assim, eu quero resolver amanhã aquele conflito de guarda, porque tem uma petição inicial, uma contestação, uma audiência. Prazos, né? Isso, e aí eles chegam para a gente e perguntam, doutora, mas e aí, semana que vem? Eu mando meu filho ou não mando meu filho para visitar o pai? E assim, por isso a gente sempre indica, eu particularmente indico, que tentem esgotar a via da conversa. A gente tem esse serviço lá na Defensoria, que é o núcleo de conciliação. No interior, os próprios defensores acabam fazendo, porque não tem essa equipe. Mas, assim, o ideal é a gente trabalhar para que a gente um dia chegue no orçamento, voltamos ao orçamento, que a gente possa ter psicólogos. Hoje a gente já tem um quadro de apoio aqui em Fortaleza, mas ainda precisa expandir. No interior não tem. Não tem. E esse trabalho, ele tem que ser conjunto, né? Conjunto com o Poder Judiciário. Sim. Porque essa mediação tem necessariamente que passar pelo judiciário. Vamos lá. Que é quem vai decidir Na verdade, existem dois tipos de mediação. Na verdade, vários tipos de mediação. Mas o que a gente está fazendo, que a gente tem feito muito antes do Código de Processo Civil dizer que tem que ser feita mediação, a Defensoria já fazia no seu âmbito, antes de adentrar nos processos. Alguns casos necessitam de homologação judicial para ser executado, para alterar o estado civil no cartório. Então, alguns casos realmente é necessário essa homologação. Mas outros casos, às vezes, é briga de vizinho, às vezes é uma questão... E o próprio acordo de pensão, ele já está sendo executado extrajudicial, tanto através do advogado também, com testemunhas, como através do defensor. Quando ele é um acordo formalizado, com essa formalidade mínima, ele pode sim também ser executado. Então, assim, até isso é bom, porque o próprio Poder Judiciário está reconhecendo
que esses extrajudiciais sejam executados. Ana, me diga uma coisa, a questão da pensão, que pode levar à prisão do indivíduo, que isso é uma coisa trágica, porque o indivíduo que muitas vezes deve a pensão, cada caso é um caso. Sim. Mas não necessariamente é um marginal, nem um bandido. Quer dizer, e de repente ele é levado para uma cadeia, vai conviver com outros delinquentes. É uma coisa terrível. Você pega um pai de família que por uma razão não conseguiu pagar a pensão, vai preso. Qual é o limite disto mesmo, né? É uma coisa interessante. Eu não estou falando daquele que é desidioso, daquele que não pagou porque não quis, irresponsável. Mas nós estamos num país em crise. E a crise pode levar o indivíduo a ter um acordo financeiro no orçamento. Mas e aí ele chega e diz, olha, esse mês, como é que foi? Complicado isso, você ser colocado numa cela, porque... Primeiro, para chegar nesse ponto de ter uma assim prisão, também, não é um mês, assim não. Também. A gente tenta esgotar as vias, tenta executar de outras formas essa pensão alimentícia, né? Tenta ver se ele tem renda, se ele trabalha de carteira, que a gente chama de carteira, para poder tentar um emprego fixo e tal. Para buscar, junto ao emprego dele, um percentual mensal. E assim, para aquele que realmente... O prazo, ele é de 90 dias pelaquela dívida, até 90 dias a prisão. Não é também a prisão perpétua até ele pagar, né? Ele tem um prazo, né? Mas realmente a prisão ela é a última ratio, né? O negócio é que, infelizmente, a cultura brasileira precisou dessa prisão para poder realmente ter esse pagamento das pensões. E, aliás, no Brasil, não é, chegou-se até a dizer que era o único caso que realmente levava você para a prisão, era a pensão alimentícia. Isso. Hoje, com a Lava Jato, isso está mudando, né? Tem gente que está indo preso por outras coisas. Mas teve uma época que disse, né, só pensão, né, coloca pessoas da cadeia, etc, etc. Porque era uma lei que funcionava, mas é um certo limite, né? Uma sociedade chegar a prender alguém por isso. Tem esses limites, né? Tem limites de prazo, a data que você deu entrada também. Quem está ouvindo aqui, uma coisa que sempre nos pergunta, eu posso cobrar a pensão desde quando o menino foi concebido, e aí o menino tem 15 anos e eu quero dar a entrada com os 15? Não, então tem limites. Aquele pai já sabe que está devedor, recebe uma notificação, recebe uma ação, que ele vai ser réu daquela ação, ele também não é preso, assim, sem nenhum processo. Ele vai ter o direito de defesa. Aí ele vai poder alegar também que foi um desemprego eventual, uma questão. Mas, assim, tudo isso vai ser verificado. Ele não pode inventar uma mentira. Isso. Legal. Esse tema foi exatamente porque vocês entenderam que é um assunto que está na ordem do dia. Né? Por isso o tema da campanha da sexta-feira. Sim, porque o direito de família, ele é o nosso principal, carro-chefe, né? É o nosso carro-chefe. E também é interessante, mas ao mesmo tempo as pessoas têm muito do senso comum. Então é preciso que a gente eduque, também é preciso romper barreiras, quebrar preconceitos. A gente está tendo reconhecimento jurídico de muitas situações e a gente precisa externar, sim. E agora as famílias são diferentes, né? Na verdade, a família é una pelo afeto. Eu acho que eu prefiro dizer assim, que nenhuma família é melhor do que a outra. Toda família tem afeto. Dizendo que hoje as famílias mudaram. Né? Sim. Antigamente era só o homem e a mulher, hoje tem. Sim. Né, tem a mulher hoje. Essa guarda compartilhada é muito interessante. Eu já fiz programas sobre isso, que também é uma coisa nova, né? Sim. No direito brasileiro. E o direito de família é constante, né? A modificação dele é constante, porque ele envolve a mudança da realidade. Isso. E essa evolução precisa ser, sim, estudada, divulgada, conhecida e cobrada. Muitas vezes quem está nos ouvindo não sabe que tem um direito, que aquela família dele é família, sim, que ele tem direito àqueles benefícios. Então, a gente está buscando... Essa questão da informação é importante, principalmente num país como o Brasil. E daí porque é importante a campanha que os defensores estão realizando em nível nacional na sexta-feira, que é o Dia Nacional do Defensor, não é isso? Ô, Ana, obrigado. Mais alguma coisa? Ana, me diga uma coisa, qual é fora essa campanha, qual é o outro grande evento da ADPEC esse ano, ainda nesse semestre? A ADPEC vai trabalhar ainda durante todo esse ano, a campanha da família afetiva, e a gente está buscando mostrar... não é só na sexta, ela vai ter uma certa perenidade. Sim, né? sim. A gente trabalha durante o mês, né, de uma maneira mais com eventos externos, mas a gente vai estar também trabalhando isso, os defensores recebem material, né? E a associação, o grande trabalho dela é mostrar para a população o que é que o defensor público faz,
né? Que o defensor público ele não é somente aquele que ingressa com a sua ação, mas ele também tem, ele é necessário também porque ele ensina a população os seus direitos. Como é que você pode exigir se você não conhece? Também realiza as mediações, tenta solucionar extrajudicialmente os conflitos. Então, a associação ela busca divulgar o papel desse profissional, buscar mais orçamento e mais valorização para esse profissional. E, com isso, a gente tem ações diárias. Né? A gente tem no interior, a gente está indo no interior, a gente tem palestras, participa de mutirões, entrevistas, artigos de jornal, TV, tudo explicando, porque é uma carreira nova. Então, ela precisa... E outra... Principal, o cidadão que está nos escutando, ele precisa conhecer que tem direito a ter defensor. Então, se a gente não conseguir chegar nele e ele não conseguir se erguer enquanto cidadão, no sentido de, eu vou defender o político que é pró-defensoria, eu quero um Brasil que é pró-defensoria, eu quero um Ceará que é pró-defensoria, e assim vai. Então, a gente tem que constantemente estar explicando que o cidadão tem, quem não pode pagar advogado, o direito a ter defensor. E por que não em todos os municípios? Que tem uma instituição que é pública, que é do Estado, que a sociedade paga e custeia exatamente para oferecer esse direito. Isso. E essa instituição é a Defensoria Pública. Isso, então por isso a que nossa é um órgão campanha... do Estado, não é um órgão de governo, nem de partido, é um órgão do Estado para oferecer esse serviço, porque o Estado entendeu que há essa falta. Isso. Porque o Estado, se não precisar de defensor público, é porque estava tudo muito bem, a sociedade tinha um nível socioeconômico muito bom. Sempre vai precisar, porque o conflito vai... Sim, não, e outra coisa, a não ser que nós vivêssemos num país em que o índice de renda, né, per capita fosse, que não justificasse a existência. Mas isso talvez pouquíssimos países no mundo tenham essa situação. Com certeza. Talvez os países escandinavos ali, mesmo um país como os Estados Unidos, que é uma grande potência econômica, mas tem pobres que precisam também de defensoria pública. Tem defensoria. Tem defensoria lá nos Estados Unidos. Ana Carolina Gondim, presidente da ADEPEC. Obrigado, Ana, por ter vindo, viu? Muito bom tê-la hoje aqui no programa. Seria interessante que numa das próximas campanhas, a ADEPEC pensasse, não sei se já foi feito, uma campanha com foco na questão dos direitos humanos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tema de direitos humanos, ele às vezes é incompreendido. Mostrar o que é o direito humano. O direito humano não é só aquele direito do sujeito que mata alguém, etc. Sim. Tem uma série de direitos que são direitos humanos de nós, pessoas humanas, que não são respeitados pelo Estado. E eu acho que a ADEPEC poderia, num outro momento, fazer uma campanha que tivesse o foco na questão dos direitos humanos, principalmente num país como o Brasil, onde o que se diz respeito a direitos humanos no Brasil é um negócio muito sério. E você entenda também que o direito, a defensoria muitas vezes atua contra o poder público, busca remédio, né? Então a gente tem que defender o cidadão muitas vezes contra esse poder opressor que não está fornecendo remédio. Intermediando, né? Sim. Os conflitos, é muito interessante. Agora mesmo, recentemente, no caso da Zé Avelino, a defensoria entrou lá como mediadora, eu acho importantíssima essa participação. Ana, obrigado por ter vindo. A Ana Carolina Gondim, que é a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, o mandato 2 anos, né, Ana? 2 anos. Está começando agora, né? Começamos em janeiro. Em janeiro. Um abraço, Ana, obrigado por ter vindo. Parabéns, sucesso. O programa Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.